Amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Um irmão passava num dos grupos da igreja essa semana uma mensagem falando que para a igreja estar orando pelos pastores. Eu fiquei feliz, ore pelos pastores, que ele falava, nenhum pastor jamais, nenhum de nós pastoreou, liderou uma igreja em tempos de pandemia. Eu falava isso de manhã, né? Eu estou fazendo um segundo seminário, eu nunca tive uma cadeira assim lá no seminário. Como pastorear em dias de pandemia da Covid-19, nem vou ter. Então são muitos desafios, são muitas decisões que temos que tomar, muitas preocupações com a saúde física, com a saúde financeira dos membros da igreja, mas Deus tem nos sustentado, Deus tem nos abençoado, que Deus colocou um povo aqui muito generoso, um povo muito abençoado, que tem alegrado muito meu coração e certamente o coração do nosso Deus. Mas ore pelos pastores, ore pelo pastor Alessandro, que está se recuperando, graças a Deus está bem melhor, mas ainda carece de cuidados, né? Nelson e Luciane também têm dado muito apoio ao pastor Alessandro, pelo pastor Roberto, pastor Leandro, pelas muitas demandas da igreja da freguesia e por mim aqui também na nossa igreja. Gálatas, capítulo 6, versículos 1 a 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, e especialmente aos da família da fé. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa, ela nos dá direção para tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa que agrada ao Senhor. Deus, te agradeço porque o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, que nos ama, que estende a mão para ajudar os teus filhos em meio às demandas do dia a dia. Mas o Senhor também é um Deus zeloso, e não podemos zombar do Senhor achando que semeando para a carne colheremos vida eterna, mas semeando para o Espírito, sim, semeando coisas espirituais, colheremos vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito fale aos corações nessa noite, que o teu Espírito Santo venha abrir os olhos, Senhor, para o momento grave que vivemos, não por conta dessa pandemia, mas porque tudo que fizermos nessa vida, tudo que investirmos, cada semente investida ao longo de nossa existência, contribuirá para a colheita que teremos no dia do juízo final. Então desperta-nos, Senhor, abre os nossos olhos, para que vivamos de modo digno do Evangelho que nos alcançou. Por tudo eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Alguém disse, eu já falei isso aqui, que você quer saber o que é importante para uma pessoa, observe onde ela gasta o seu dinheiro e o seu tempo. Aonde nós investimos o nosso dinheiro e onde investimos o nosso tempo revela muito das coisas que são mais importantes para nós. E aqui eu não estou querendo dizer que isso é válido somente para grandes investidores, pessoas que têm recursos e façam investimentos em bolsa de valores, em fundos de investimento. Mas mesmo que você não seja um desses, não tenha condições de fazer isso, como a maioria de nós, mas você investe o seu dinheiro em alguma coisa. O dinheiro que chega à sua mão, você dedica a alguma coisa. O tempo que nós temos, nós investimos em alguma coisa. E isso é muito importante para revelar aonde está o nosso coração. Onde estão as coisas mais importantes para nós. Se fizéssemos um exercício aqui e passássemos uma folha, ou você pegasse o seu celular aí e começasse a digitar coisas que são prioridades em sua vida, o que você colocaria?
E será que o tempo que você gasta com essas coisas é coerente com você dizendo que ela é mais importante? Por exemplo, se você falar, a oração é muito importante em minha vida, eu entendo a oração como uma das coisas mais importantes que existem na vida de um cristão, mas eu, embora dedique minha oração, eu sou um eterno frustrado com a minha vida de oração, estou sempre insatisfeito, achando que eu preciso orar mais, e eu espero continuar assim, irmãos, porque no dia que eu achar que está bom, é que eu acho que as coisas não estão boas. Mas a palavra de Deus é valiosa para nós, mas quanto tempo nos dedicamos à palavra de Deus? Quanto tempo nos dedicamos a beber dessa santa palavra que está diante de nós? A família é importante, quanto tempo nos dedicamos aos nossos filhos, aos nossos familiares, ao nosso cônjuge? Então, o que é mais importante em sua vida? Hoje eu falarei sobre algumas coisas nesse texto de Gálatas, e inclusive, não somente, sobre questões relativas a finanças na igreja. E esse assunto é um assunto que tem gerado muito constrangimento, inclusive aos pastores, irmão. Eu, quando estava na igreja da freguesia, eu até falava com mais tranquilidade, porque eu falava, é a oportunidade de eu falar algumas coisas que talvez se o pastor Roberto falar, fique um pouco constrangedor para ele, porque as pessoas vão falar, o pastor está falando que a igreja está precisando de dinheiro, porque ele é assalariado da igreja, e eu era voluntário, então eu podia falar com mais tranquilidade. Ele nunca me falou isso, ele nunca me pediu, até porque o pastor Roberto entende que o pastor tem que falar de todos os assuntos. Mas alguns pastores ficam constrangidos, irmãos. E hoje, dedicando minha vida à igreja integralmente, trabalhando na igreja, sendo mantido pela igreja, eu não vou me constranger a falar do que a Bíblia diz. Essa maldita teologia da prosperidade, que diz que o crente tem que enriquecer, que você tem que ter tudo o que você quer, isso trouxe muitos danos à igreja. Não só danos àqueles que ficaram frustrados em achar que iam fazer algumas... quase uma simpatia gospel para conseguir tudo o que quer. Parece um livro que virou um filme há anos atrás, O Segredo, que você tinha que descobrir o segredo para conseguir todas as coisas que você quer na sua vida. Isso é pensamento positivo, isso não é evangelho, confissão positiva. E muitos se frustraram, mas também muitos líderes e muitas igrejas ficaram, de certa forma, tolhidas em falar sobre recursos financeiros, porque há muito abuso. Há muitos pastores realmente que fazem mau uso dos recursos financeiros. Há muitos pastores que têm um estilo de vida que não condiz com uma vida piedosa que deve ter um homem de Deus, ou que não condiz com a realidade da sua igreja. Às vezes a igreja passa por dificuldades e o pastor faz questão de uma vida muito abastada. Isso não convém, infelizmente acontece. Mas, irmãos, eu talvez seja a pessoa aqui que mais conheça pastores de todos os que estão nesse recinto. Eu conheço mais de 200 pastores, só na Nova Vida, na ICNV tem mais ou menos isso, e por conta da minha liderança, por 7 anos no Geração Ação, que é o trabalho de jovens de toda a denominação, eu visitei muitas de nossas igrejas. Estive em mais de 50 das nossas igrejas, estive em muitos eventos, em cultos, convites de pregação, e já sentei à mesa com muitos pastores nos seus gabinetes, e já ouvi muitos choros, muitas lágrimas, muitas lutas, e vi homens muito honrados, dedicados ao Senhor, que pagam um preço, que abrem mão, que abdicam de sua vida pelo Evangelho, e não só na Nova Vida. Eu tenho o privilégio de fazer um seminário com irmãos que são presbiterianos, batistas, de igrejas mais novas e de diversas matizes cristãs, e eu vejo muitas pessoas abrindo mão. Recentemente, 2 colegas meus de seminário estavam bem, com igrejas prósperas em outros estados aqui do Brasil, e eles estavam caminhando bem, e uma igreja crescendo, mas eles começaram a entrar numa rota de colisão, num nível de desentendimento teológico com a doutrina da igreja. Começaram a ver que a igreja que eles serviam tinha uma doutrina que não era muito bíblica, e tiveram dificuldades. Esses 2 jovens casados com esposa, eles saíram da sua denominação e foram, em outras palavras, se aventurar, se lançar sem uma renda fixa, sem algo garantido, mas pela fidelidade desses 2 jovens, devem ter por volta de 30 anos, para com o Senhor e com o Evangelho, e Deus os honrou porque pessoas têm chegado às comunidades que eles fundaram, estão trabalhando com muita dificuldade, e eu tenho visto isso, irmãos. Então tem muitos pastores, não entre nessa de todo pastor é ladrão, todo pastor é corrupto, isso não é verdade. Existem muitos pastores que não honram o Evangelho, existem muitos pastores que são interesseiros, assim como existem políticos, assim como existem policiais, mas também existem muitos pastores, muitos políticos e muitos policiais e outros profissionais na sociedade que são honestos, que são trabalhadores, que honram o chamado que entendem que receberam. Então precisamos falar sobre finanças. E por que eu estou dando essa introdução? Porque o texto aqui
na opinião de alguns importantes comentaristas das Escrituras, fala de finanças. Parece um pouco obscuro isso aqui, mas é o versículo 6 que diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Eu confesso que eu nunca tinha olhado esse versículo por essa perspectiva. Eu sempre entendi assim, que você está sendo orientado por alguém, você deve passar para aquela pessoa como é que está a sua vida, mas com uma prestação de contas em nível espiritual. Mas comentaristas bíblicos que eu tenho citado, e quando eu cito aqui, irmãos, não é para dizer que eu estou lendo muito livro, muita gente não, é para você entender que a minha opinião é baseada em gente que entende muito mais de Bíblia e doutrina do que eu, e se você quiser se aprofundar, vai lá e beba direto na fonte. Mas homens como Augusto Nicodemos, um pastor presbiteriano, como Timothy Keller, um pastor americano, entendem que esse versículo fala sim de partilhar bens materiais com a igreja para que a igreja prossiga na sua obra, e não há problema nenhum nisso. Mas antes de entrar nisso, deixe-me voltar um pouco no texto que tratamos semana passada. Os versículos 4 e 5 dizem assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Antes de entrar nesse assunto de finanças, deixe-me fazer um comentário sobre esse versículo. Como eu falei semana passada, esse versículo pode parecer que está um pouco fora de eixo com o versículo 2, porque Paulo fala assim no versículo 5, cada um deve levar a sua própria carga, cada um deverá levar a própria carga. E no versículo 2 ele fala, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então a gente tem que levar a própria carga ou tem que levar a carga do outro? O que Paulo está querendo dizer? Não precisa ser ou, pode ser e. No versículo 5, quando fala cada um deverá levar a própria carga, está falando das nossas responsabilidades pessoais para com Deus. Porque como eu preguei hoje de manhã sobre Apocalipse 20, especialmente a partir do versículo 11, um dia todo homem, toda mulher que pisou, que pisa ou que pisará sobre essa terra, estará diante do Senhor. Todos nós prestaremos contas um dia, irmãos. Então, nós temos uma carga pessoal, nós temos uma responsabilidade da qual prestaremos contas a Deus no dia do juízo final. Mas a parte dessa nossa carga de cunho íntimo e pessoal, nós devemos nos dispor a ajudar os irmãos a levarem as suas cargas, os seus fardos pesados, como diz o versículo 2. E aí, por que eu estou falando isso? Porque o versículo 6 também esclarece algo do versículo 5, que alguém pode pensar assim, cada um deve levar a própria carga, então eu tenho que viver minha vida, eu tenho que buscar a Deus, eu oro no meu quarto, eu até vou na igreja, mas fico ali, eu faço minhas orações, acabou o culto, saio correndo e vou para casa e não falo com ninguém, e já estou fazendo muito. Há em nossos dias muito aquele movimento dos desigrejados, pessoas que entendem que não precisam participar da igreja, algo que não tem nada de base bíblica. E alguém pode falar, mas se cada um deve levar a própria carga, eu vou viver minha vida, não preciso ir para a igreja, eu tenho fé em Deus, eu leio a Bíblia, eu faço minhas orações, eu ouço umas pregações de vez em quando na internet, eu vou na igreja uma vez por mês, eu vou lá e não quero conversar muito com ninguém não, mas eu vou viver minha vida e estou levando a minha própria carga. Mas se o versículo 2 ajuda a ampliar o versículo 5, no sentido que a gente deve levar a nossa própria carga, mas também está disposto a estender a mão para carregar o fardo pesado do irmão que passa por necessidade, o versículo 5 também precisa ser lido à luz do versículo 6, que é o que eu estava falando. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. A Bíblia não nos orienta, irmãos, a viver uma vida solitária. O cristão não foi chamado para ser um cavaleiro solitário. Nós precisamos viver em comunidade, irmãos. E ao viver em comunidade, isso diz respeito à liderança também. Como eu falava muito para os jovens lá na freguesia, liderança rima com confiança. Você não tem que necessariamente concordar com todos os pontos de vista, com todas as direções que a liderança a qual você está sujeito vai tomar. Mas você precisa confiar que se ali alguém estabelecido por Deus, falho, humano, mas que está buscando em Deus, ele sabe para onde está indo e vai estar direcionando de acordo com a vontade de Deus. Então nós devemos levar a nossa própria carga, devemos levar o fardo pesado do irmão que está ao nosso lado, mas também devemos partilhar todas as coisas boas com aquele que nos instrui na palavra de Deus. E eu creio que isso não se limita ao pastor, mas à igreja como um todo. A palavra aqui, o estar sendo instruído na palavra, no grego é a mesma palavra que dá origem a catecúmenos,
tem a ver com catequese, são pessoas que estão sendo orientadas na palavra. Mas esse princípio não é só para a turma de batismo que começou hoje, não é só para aqueles que estão sendo orientados nos primeiros passos da caminhada cristã, mas todo cristão precisa, em alguma medida, prestar contas a pessoas, irmãos, inclusive pastores. Um dos grandes problemas que eu creio que temos na igreja brasileira é que muitos pastores são independentes e não prestam conta a ninguém. A nossa igreja tem um sistema de aliança e um modelo episcopal que eu acho muito favorável, porque os pastores prestam conta aos bispos. Pastores como eu, que estão ligados a um pastor que não é bispo, mas que é um pastor que é um líder espiritual, que é uma pessoa que te direciona, como eu com o pastor Roberto, pastor Alessandro com o pastor Roberto, pastor Leandro com o pastor Roberto. Eu presto contas, em certa medida, ao bispo Walter, ao colégio de bispo, conheço os bispos da nossa denominação, por vezes me relaciono com eles, mas a minha relação direta é com o pastor Roberto. Então eu presto contas a ele. Então não estou falando para que a igreja faça algo que eu já não faça. Em certa medida, há o meu líder direto, que é o pastor Roberto, que é quem eu presto contas e eu honro, e tenho sido muito abençoado por Deus em honrá-lo. Mas não só a ele, mas também a própria igreja, irmãos. Porque o líder, ele é, de certa forma, avaliado pela igreja. E nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Então Deus não nos chama para uma vida solitária, Deus não nos chama para uma vida de um lobo solitário, de alguém que está caminhando sozinho. Deus nos chama para viver de forma maravilhosa essa comunidade abençoada que é a igreja, que não é perfeita, que tem dificuldades, que tem líderes que também não são perfeitos, mas assim a gente vai caminhando junto para a glória de Deus. Então, primeira coisa desse trecho que vamos nos dedicar nessa noite, de Gálatas 6, versículos 6 a 10, primeira coisa, nós precisamos honrar os nossos mestres, irmãos. Precisamos honrar aqueles que têm nos instruído na palavra, e inclusive financeiramente. Fiquem tranquilos que eu não vou pedir aumento para o pastor Roberto, nem vou pedir aumento para a igreja, eu só estou expondo o que a palavra de Deus diz, e o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Vá comigo em 1 Coríntios capítulo 9, volte um pouco na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 9, uma leitura um pouco extensa, versículos 4 a 15. Paulo está argumentando com os coríntios por que ele deveria ser mantido em alguma medida pela igreja, embora ele mesmo não fizesse questão disso. Mas ele argumenta por que uma igreja deve ter prazer em manter materialmente aqueles que servem na igreja quando isso se faz necessário. 1 Coríntios 9, versículos 4 a 15. Não temos nós o direito de comer e beber? Os apóstolos, aqueles que servem ao Senhor. Versículo 5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu, Paulo falando, e Barnabé, não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Ele está falando, os outros são sustentados pela igreja, eu não posso ser sustentado também? Versículo 7. Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se os outros têm direito de ser sustentados por vocês, nós não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos esse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou, aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Só até aí. Paulo está dizendo que ele tinha um contexto bem complicado ali na igreja de Corinto, mas ele está falando, era perfeitamente justo que vocês me mantivessem materialmente, porque eu estou semeando coisas espirituais na vida de vocês e devo receber
dons materiais, não há problema nenhum nisso. Ele fala, eu abri mão com Barnabé desse direito em relação a vocês, por entender que nesse contexto era melhor assim. E em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18. Ele cita de novo esse texto. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e ensino. Alguns entendem que dupla honra aqui é salário dobrado mesmo. Cujo trabalho é a pregação e ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então, o que Paulo está falando? É justo que a igreja mantenha os seus líderes. E eu falo isso, irmãos, não com interesse nenhum, não. Por isso que eu falo, é bom você pregar a Bíblia expositivamente por causa disso. Que alguém podia pensar assim, o pastor está achando que está ganhando pouco, está precisando trocar de carro, está querendo ter outro filho, isso aí é verdade. Mas minha família fica doida comigo. Tadinha, minha esposa até... às vezes eu mesmo acho que faltam uns parafusos, mas minha esposa pelo menos não acha isso, né? Que eu sou meio doido, ela já tem certeza. Mas eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou expondo a epístola de Gálatas desde Gálatas 1, chegamos ao capítulo 6, versículo 6, que muitos comentaristas sérios entendem que está falando de da igreja manter a sua liderança materialmente. Então, eu vou falar o que a Bíblia diz, eu não vou inventar nada na minha cabeça, nem vou puxar nada para o meu proveito, mas eu estou expondo o que as Escrituras falam e esse é meu papel, ponto. A igreja deve honrar na medida do possível. Agora, eu servi como pastor por 5 anos e como líder por mais muitos anos, sem onerar a igreja de um centavo, isso trazia muita alegria ao meu coração. Ainda dava o meu dízimo do meu salário com muita alegria. Se isso me foi permitido, e se eu tiver que voltar a trabalhar na engenharia em outra área e deixar de ser tempo integral, eu farei isso com alegria. Agora, eu reconheço aos irmãos, o pastor Alessandro falava muito isso, ele era doido para trabalhar em tempo integral na igreja, mas por quê? Que ele queria ganhar mais dinheiro? Não vou falar em valores, mas eu posso te garantir que ele foi ganhar menos. Porque o pastor Alessandro queria poder servir mais a igreja. Hoje, eu servindo a igreja integralmente, eu posso me dedicar mais. Comecei a trabalhar na igreja em janeiro de 2019. Em fevereiro, iniciei o seminário que estou fazendo e que tem me abençoado grandemente. Para quê? Para poder servir a igreja melhor. Então, irmãos, precisamos falar sobre essas coisas, precisamos valorizar numa medida coerente, de acordo com aquilo que as Escrituras falam, porque a Bíblia ordena, não amordace o boi enquanto ele está trabalhando, ou seja, dê condições para que a liderança da sua igreja faça um bom trabalho. Pastor Roberto que paga o meu seminário, todo mês eu mando o boleto lá para ele, ele paga, às vezes que eu tive para São Paulo ele pagou, ele que eu digo assim, a igreja que paga, louvado seja Deus, irmãos, porque isso me capacita para poder servir a igreja melhor, e isso é justo. Então, primeira coisa, precisamos honrar as pessoas que nos servem espiritualmente. Eu falo isso com tranquilidade, porque isso não são ideias minhas, eu estou extraindo isso do texto bíblico. Então, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas, de ordem espiritual, de ordem de experiências com Deus, de ordem de testemunhos, eu creio que nisso também, o pastor John MacArthur comenta isso, mas também de ordem material, para que a igreja avance, irmãos. Um grande erro, um dos grandes problemas da teologia da prosperidade, de alguns pastores que falam, não, pastor está sempre querendo ganhar dinheiro, é que eles minam o poder da igreja de avançar, porque os irmãos não ofertam, a igreja não tem como expandir, não tem como abrir novos trabalhos, não tem como expandir a sua área para que mais pessoas cheguem, não tem como investir em missões. A gente precisa investir em missões, temos orado pelo pastor Yuri lá em Garanhuns. Como é que você vai botar um casal de 20 e poucos anos para abrir uma igreja no interior de Pernambuco e falar, se vira aí, Deus proverá? Você tem que dar recurso, e a igreja de Recife, a catedral também tem ajudado, outros irmãos têm mobilizado, para que esse jovem casal vá lá e pregue o evangelho. Isso é bom, irmãos. Mas como a igreja vai enviar missionários? Como a igreja vai expandir as suas estacas? Como a igreja vai abrir outros lugares? Temos sonhos de abrir outras igrejas, o pastor Roberto tem isso no coração, ele não fala muito, mas a gente sabe que ele tem, de abrir igrejas em outros lugares, mas como faremos isso? Vamos chegar a bater lá na porta do locatário e falar, eu quero alugar aí por 5 anos, mas sem pagar nada, porque Deus mandou vir aqui, se ele fizer, é Deus mesmo, mas normalmente ele vai querer que você pague o aluguel. Então não há problema nisso. Então precisamos honrar aqueles que nos servem espiritualmente, inclusive materialmente. Agora, a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo começa a falar de algo muito sério, irmãos.
que ele fala assim no versículo 7, sobre a semeadura. O primeiro ponto é honrar os mestres, nossos líderes no Senhor, algo que todos nós, eu também como líder hoje, preciso fazer àqueles que estão acima de mim, em termos de hierarquia na igreja. Mas no versículo 7 ele começa a falar da semeadura. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Aí eu te pergunto, mas como você consegue imaginar alguém zombando de Deus? Eu já vi algumas pessoas fazendo isso. Na verdade, eu já fiz isso muitas vezes. Eu era um dos ateus mais ateus que eu conhecia. Era um dos ateus mais convictos, mais militantes, assim, e mais sarcásticos, irmãos. Há uma raiz do mal, assim, no fundo da minha alma, de sarcasmo muito profunda. Isso era muito aflorado. Deus está trabalhando e acho que vai dar muito trabalho ainda, mas era muito aflorado, como eu gostava de zombar dos outros, inclusive dos crentes. Então, era um que zombava de Deus, mas não é essa zombaria que Paulo está falando. Não é desse zombar de Deus que Paulo está falando. Então, o que é? Porque Paulo está escrevendo a crente, Paulo está escrevendo aos Gálatas, Paulo não está escrevendo a um jovem músico como eu era, de 20 e poucos anos, que tocava na noite, ateu, e que zombava de todo mundo que tinha a sua fé. Uma vez eu lembro que eu escrevi um poema, alguma coisa, uma maluquice lá, protestando por que os crentes levavam criança para as igrejas. Olha só, eu fiquei revoltado, porque eu falei, as crianças tinham que estar brincando, que não sei o que, ao invés de estar indo para a igreja. E hoje o que eu mais quero é que meus filhos cresçam na igreja. Como Deus pega o pior, né, raça ruim mesmo, e transforma. Mas não é isso que Paulo está falando. Não é dessa raça ruim que eu era e ainda tem muita coisa para melhorar. É dos crentes. Então, em que sentido nós, cristãos, podemos zombar de Deus? Não é blasfemando contra o Espírito Santo, não é falando algo que ofenda ao Senhor. Mas Paulo fala que não podemos zombar, que não devemos zombar de Deus, e nós fazemos isso quando nós semeamos uma coisa e queremos colher outra. A analogia aqui da agricultura é muito simples e muito visual, especialmente para aqueles que têm uma experiência de ter uma hortinha na sua casa, ou que moraram no interior, numa roça. Se você plantar tomate, não vai nascer caqui, é parecido, mas caqui é caqui, tomate é tomate. Se você for plantar banana, quiser botar uma bananeira, não vai nascer uma jabuticabeira. Se você quiser fazer uma plantação de maçãs, você não vai botar uma semente de laranja. Então, aquilo que você plantar é uma lei fixa que Deus estabeleceu. O que você plantar, a sementinha que você colocar lá na terra, ela vai germinar e vai gerar uma árvore que vai dar o fruto que veio dela. Não dá para ser diferente. E na vida espiritual também não é diferente, irmãos. Se semearmos coisas espirituais, colheremos coisas espirituais. É uma lei fixa, a lei da semeadura. Se semearmos coisas para a nossa carne, colheremos corrupção. Ele diz isso claramente aqui ainda no versículo 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E a imagem aqui é um pouco estranha, irmãos. Porque a versão que a gente tem fala assim, quem semear para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas outras versões falam colherá corrupção. E a corrupção é no sentido de coisa podre. Então imagina uma plantação de coisas podres. Imagina uma grande plantação em que ao invés de você ver, de repente, já viu plantação de melancia tão bonita, elas ficam esparramadas assim, né? Ali na região de Friburgo, Teresópolis, tem muitas plantações de verduras. Aí você passa ali, tem, né, alguns já devem ter visto, tem assim, campos enormes com alfaces, aquele verdinho, é tão bonito, né? O cozinheiro aí gosta, né, cozinheiro? Fazer lá, o Lucivaldo. Você vê tão bonita aquela plantação de alfaces, uma plantação de tomates, é tudo tão bonito. Agora imagina uma plantação de frutos podres. Só tem coisa podre, tudo estragado, horrível, que é o sentido de corrupção nas escrituras muitas vezes é de sentido de coisa apodrecida. Você ia semear num campo desse? Você vai semear num campo que você sabe que o que você gerar ali já vai nascer podre, já vai nascer distorcido, já vai nascer horroroso. É uma imagem até estranha da gente pensar, mas essa é a imagem horrível que Paulo usa. Se a gente semear para a carne, a gente vai colher corrupção, irmãos. E as obras da carne, ele já explicou no capítulo anterior que vimos nas 3 mensagens que eu trouxe sobre o fruto do Espírito e um pouco antes também,
Mas no versículo 19 do capítulo 5, ele fala: as obras da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Obras da carne ligadas à sexualidade fora dos padrões de Deus. Idolatria e feitiçaria, obras da carne ligadas ao falso culto, ao culto a falsos deuses. E as seguintes aí são obras muito presentes também na vida de pessoas religiosas, como eu disse: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. E por fim, embriaguez e orgias, obras da carne ligadas a práticas libertinas, bebidas, orgias também, talvez de cunho sexual, ou festas em que as pessoas se embriagam. Então, se você plantar para essas coisas, a gente vai estar plantando como se fosse numa lavoura podre, e isso vai redundar em corrupção. Mas se semearmos para o Espírito, colheremos vida eterna. Então, é uma lei fixa. E é curioso, irmãos, porque um detalhe muito interessante: quando você vai semear, a semente é muito pequenininha. Eu não sei, por exemplo, semente de laranja. Eu gosto muito de fazer suco de laranja. Eu gosto de tomar o suco de laranja sem açúcar e sem coar, vai direto. E toda hora você tem que cuspir umas sementinhas de laranja, né? Aí, se você fizer isso também, um dia pega aquela semente e fica olhando, meditando nela, pensando um pouquinho, a semente de laranja. Aquela semente de laranja tem potencial para se tornar uma laranjeira, né? É um nome bonito, né? Laranjeiras. Até tem a plantação de laranja lá no Maranhão? Então, tem um bairro aqui próximo do Rio também chamado de Laranjeiras, que é um nome tão bonito, né? Assim, né? Um nome especial, já sugere assim, algo bonito, né? Tem outros times aí que tem outras referências, mas eu não vou falar nada não. Mas laranjeira, que coisa bonita, uma laranjeira bonita. Eu nem pensei no meu time antes, só agora. Mas coisa bonita, uma laranjeira. Mas começou de uma pequena sementinha, irmãos, que estava lá na laranja, que você foi chupar e de repente você até reclamou que você mordeu aquela semente, não queria, tacou lá na terra e virou uma laranjeira. Então, quando a gente semeia no Espírito, às vezes em poucas coisas, às vezes numa vida de oração mais dedicada, numa vida mais dedicada à palavra de Deus, você pensa, isso daí não vai servir para nada, mas é que a sua sementinha está lá debaixo da terra e você ainda não viu o grande fruto maravilhoso que isso virá para a glória de Deus, irmãos. Então, invista, semeie na sua vida espiritual, semeie para que o fruto do Espírito cresça, como está no versículo 22 do capítulo 5, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, nós cristãos somos chamados, irmãos, a semear financeiramente na vida da igreja, o que falei no ponto anterior, para que a igreja avance na sua missão, para que os seus oficiais possam ter mais liberdade de servir aos irmãos, de servir à igreja, de se aprofundar, de se dedicar, como diz Atos capítulo 6, que os apóstolos se dedicavam à oração e à palavra. Isso precisa de alguém que os mantenha para isso. Então, semeie financeiramente na vida da igreja, mas semeie na sua vida espiritual, semeie para o Espírito, para que você colha vida eterna. O Augusto Nicodemos, ele diz assim: semear para a carne seria investir os recursos financeiros somente na satisfação dos desejos e necessidades relacionados com a nossa vida aqui nesse mundo. Semear para a carne, você está só preocupado com os prazeres, com as coisas desse mundo, em ter satisfação nesse mundo. Alguns prazeres são lícitos, algumas coisas que Deus nos concede não são ruins. Por exemplo, a sexualidade dentro do contexto do casamento entre um homem e uma mulher devidamente casados, isso recebe a bênção do Senhor. Agora, semear na carne é semear em coisas que não glorificam a Deus. Já semear para o Espírito, continua o reverendo Augusto Nicodemos, é viver de acordo com a palavra de Deus. Viver de acordo com a palavra de Deus, buscar agradar a Deus e seguir a tua palavra é semear para o Espírito. É isso que devemos fazer, porque colheremos vida eterna. Teremos frutos benditos, frutos deliciosos, frutos abençoados pelo nosso Deus, dessa semeadura que faremos, irmãos. Mas não tem como mudar isso. O Timothy Keller, ele diz que o livro inteiro de Provérbios é resumido nesses versículos de Gálatas 6, 7, 8, porque Provérbios é o livro da sabedoria na Bíblia, é o livro que te ensina a viver uma vida sábia, que te ensina a levar uma vida que glorifique a Deus e uma vida de sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele fala, o Timothy Keller, tudo se resume nessa lei da semeadura: semeie na sua vida espiritual, semeie uma vida sábia para a glória de Deus, e isso trará bons frutos na sua vida. E mais, isso terá efeito no dia do juízo, irmãos.
a gente não pode perder de vista, irmãos. Muitos cristãos estão ansiosos, preocupados, vivemos dias difíceis, alguns preocupados de pegar o coronavírus, outros já tiveram, estão sofrendo com sequelas, outros estão preocupados com entes queridos, outros estão enlutados, outros estão preocupados com a sua vida financeira, e é justo isso. Você ficar preocupado, talvez vai passar esses 10 dias sem trabalhar, e você depende do seu trabalho, você precisa estar lá na rua, precisa estar... Esses dias eu conversava com uma pessoa, vizinha lá nossa, que trabalha na praia, fica 10 dias sem trabalhar, não pode trabalhar. Se isso é justo ou não vou entrar nesse mérito agora, eu tenho minha opinião, mas o fórum de eu colocá-la não é esse. Mas, essa pessoa vai ficar, então pessoas se preocupam, mas confie no Senhor, deposite sua vida no Senhor, e espere em Deus, semeie para a vida eterna. E não perca de vista, um dia nós estaremos diante do Senhor e entraremos num reino novo, em novos céus e nova terra, que não vai ter lockdown, não vai ter coronavírus, não vai ter ausência de finanças, não vai precisar de vacina nem de remédio, pois não haverá mais doença. Essa tem que ser a nossa expectativa, meus irmãos. Então vamos trabalhar, vamos nos esforçar, vamos pedir a Deus que nos venha prover o pão de cada dia, vamos batalhar, vamos avançar, mas vamos semear nas coisas espirituais, pois há uma vida eterna proposta para nós, irmãos. Não perca os olhos disso, não deixe a sua vista se baixar em meio a tantas dificuldades, você deixar de olhar para os céus e confiar que Deus tem tudo o que precisamos e que estaremos com o Senhor para sempre. E o terceiro e último ponto, irmãos, não nos cansarmos de fazer o bem. Esse pequeno trecho muito prático da Epístola aos Gálatas, como eu tenho dito, Paulo faz muito isso nas suas epístolas. Ele traz uma base doutrinária pesada, até porque a gente tem que conhecer doutrina para viver uma vida prática que glorifique a Deus, e depois ele começa a tratar de questões práticas. E vimos na mensagem anterior que o capítulo 6 começa sobre você tratar um irmão surpreendido em pecado, como deve ser isso, sobre levarmos os fardos pesados uns dos outros, não nos vangloriarmos, não acharmos que somos além do que devemos achar, carregarmos a nossa própria carga. Falamos hoje de honrarmos aqueles que nos instruem na palavra, de não zombarmos de Deus semeando uma coisa e achando que vamos colher outra. E Paulo conclui esse trecho dizendo no versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem. Aí talvez você pense, Paulo vem falando aqui, em terceira pessoa, né? Às vezes me dá um nó assim, a gente vai falando. Olha o versículo 7, não se deixe enganar, quem semeia para o Espírito, versículo 8. Só que quando chega no versículo 9, ele passa para a primeira pessoa, tá certo? Não, agora me deu um nó na cabeça agora, ficou cansaço. Ele fala dele mesmo. Pronto, linguagem bem clara. Ele se inclui. E não nos cansemos de fazer o bem. Por que não nos? Por que no versículo 7 ele fala, não se deixem? É como se eu falasse assim, César, não se deixe enganar. E agora eu falasse, César, não nos cansemos. Entendeu? Onde eu estou querendo chegar? Primeira parte ele fala para ele, embora seja válido para Paulo também, com certeza. Mas nesse particular ele usa o plural, ele se coloca nesse conselho. Porque até Paulo, irmãos, o maior teólogo, o maior missionário da história da igreja, pode ter tido os seus momentos em que se cansou de fazer o bem. Lá em Provérbios diz que a esperança que se adia adoece o coração. Às vezes você é uma pessoa que busca ajudar o próximo, você faz tudo para valorizar o próximo, você ama, seja às vezes no âmbito familiar, o seu cônjuge, você serve o seu marido, você serve a sua esposa, você serve os seus filhos e parece que nada adianta. E por vezes você se sente cansado e fala, estou cansado de fazer o bem, estou cansado de me preocupar com o próximo, eu vou viver minha vida. E Paulo está falando, não se canse de fazer o bem. Tem hora que vai dar cansaço de você fazer as coisas certas e parece que não está frutificando, você está jogando a semente na terra e parece que não sai um caulezinho, uma folhinha para te dar uma esperança de que aquela semente vai florescer, mas não se canse de fazer o bem, avance, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, seja uma pessoa que seja bênção na vida das outras pessoas, e quando você se cansar, clame ao Senhor que renove as suas forças, e Deus vai te renovar, meu irmão, Deus vai te renovar, minha irmã. Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Diz o versículo 9, no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Ele ainda fala, a gente vai colher, mas não pode desanimar. Avance.
Mas nesse 1 ano de pandemia eu já distribuí tanta cesta básica, eu já levei palavra de consolo para tantas pessoas, eu já liguei para tanta gente falando, fique em paz, eu já orientei tantas pessoas que estavam com dificuldades e a pessoa continua tendo as suas dificuldades. Não se canse, não desanime, Deus vai honrar a nossa semeadura, irmão. Semeie o bem na vida das pessoas, semeie o evangelho, semeie as virtudes, semeie a caridade, o amor ao próximo, Deus vai nos honrar, irmãos. É isso que Paulo está falando. Um dos maiores missionários da história da igreja, William Carey, foi o missionário para a Índia. Ele foi enviado para a Índia em 1793, salvo engano ele era inglês. E William Carey, chegou na Índia em 1793, e ele começou o trabalho lá, e por 7 anos, irmão, sabe que são 7 anos? Essa igreja completou em novembro 9 anos. É quase todo o tempo que essa igreja está instaurada aqui no bairro do Anil. Por 7 anos, William Carey não batizou um indiano sequer. Será que você continuaria investindo nesse ministério? Se você recebesse um relatório anual, primeiro ano, sem frutos. Segundo ano, sem frutos. Se você está mantendo o missionário lá na Índia, terceiro ano, sem frutos aparentes. Quarto ano, nada. Quinto ano, nenhum batizado, nenhum convertido indiano naquela igreja. Sexto ano, no 7º ano ele batizou o primeiro indiano. E a partir de então Deus irrompeu uma colheita frutífera, e William Carey é considerado o missionário à Índia, um dos maiores missionários da história da igreja, que em 1800 começou a ver os primeiros frutos depois de 7 anos de trabalho missionário lá na Índia. Então, irmãos, nós não podemos nos cansar. A história de grandes missionários é muito motivadora para nós nesse aspecto. Se você estiver cansado, eu estou investindo, essa pandemia está durando 1 ano. Continuemos fazendo o bem. Não desanime, não desfaleça, não se canse de fazer o bem, porque no tempo próprio a gente vai colher, irmãos. Não desanime. Mas já está 1 ano nessa história. 1 ano atrás a gente fechou tudo. Dia 15 de março foi o último culto presencial aqui na igreja. A gente lá, os pastores, a gente arrancando os cabelos. O que a gente vai fazer agora? Vai poder... Não, proibiu. Se proibiu, proibiu. Não vamos reunir mais a igreja, diferente do que temos hoje. E a gente lá começar, e do nada fomos começar a transmitir. Eu comecei a transmitir culto da minha casa, e arrumo uma webcam, e arrumo aquilo. Aí depois fomos evoluindo para o que temos hoje, que ainda é uma estrutura simples, mas já bem mais preparado do que tínhamos, aquela loucura toda. E hoje, dia 28 de março, 1 ano e 15 dias após, estamos nesse mesmo clima de restrições, de alguns cuidados, e sem saber como estaremos daqui a 1 mês. Mas, irmãos, não canse de fazer o bem, não desfaleça, Deus vai frutificar, você vai ter uma boa colheita para a glória de Deus. Creia nisso, irmãos. Como é satisfatório. Esses dias eu recebi uma mensagem que alegrou meu coração, que eu nem imaginava, de um jovem da igreja da freguesia, que mandou do nada um áudio, falando, eu vou até falar quem é, o Felipe Guimarães, que veio tocar bateria aqui num dia, e ao final do nosso culto ele tocou aqui com a gente. Ele me viu conversando com algumas pessoas sentado no banco. Ele disse que quando me viu sentado no banco conversando com as pessoas, ele lembrou quando eu era líder de jovens, lá na freguesia. O Diácono Alain falou aqui no louvor, que ele tocou uma música que a gente tocava direto, eu, Tasso e ele, lá na freguesia. E o Felipe Guimarães falava, me lembrei, a gente sentado lá nos bancos da igreja da freguesia, na juventude, isso eu liderei de 2007 a 2012, quer dizer, já tem 10 anos aí nessa história. E eu lembrava de quantas conversas a gente teve, eu não estou falando isso para a glória do meu nome, não, nem falar isso, irmão, mas me ocorreu agora. Eu me lembrei de quantos conselhos, quantas orientações, quantas orações, quantas direções de acordo com as Escrituras você me deu ao longo dessa caminhada e me agradeceu. Louvo a Deus pela sua vida. Ele vai casar agora nos próximos dias, está caminhando na sua vida, um jovem temente a Deus, que tem crescido para a glória de Deus. E me alegrou o coração, nem imaginava que eu vi. Ele mandou a mensagem, eu falei, deve ser alguma coisa do casamento dele, alguma coisa lá da igreja. Isso alegra o nosso coração, irmãos, porque eu estou colhendo agora uma coisa que eu semeei há 10 anos atrás, e eu não semeei com a menor expectativa de receber nada em troca, mas o Senhor me agraciou de ouvir essas palavras bondosas de um jovem temente a Deus, que alegraram o meu coração. Então, semeie, não desanime, ajude, estenda a mão, não canse de fazer o bem, irmãos. Mas o pastor não vai ver, o irmão não vai ver, o meu marido não vai ver, fulano não vai ver, mas Deus vai ver, isso vai alegrar o coração do nosso Deus, e Ele pode te honrar. Faça o bem, não canse, não desanime. Olhe para pessoas que por vezes passam por circunstâncias mais difíceis do que a nossa e que não desanimam, como esse missionário que eu falei e muitos outros. Não nos cansemos de fazer o bem, irmãos.
porque isso glorifica a Deus. Quando eu falo assim, a igreja não pode ter ninguém passando fome, por quê? Porque isso, além de ser um ato de amor aos irmãos, é um ato de testemunho para o mundo. Eles são uma comunidade que se amam e que suprem as necessidades uns dos outros, mesmo com dificuldade. Isso glorifica a Cristo, irmãos. Que as pessoas olham ali, é uma comunidade que as pessoas vão com o intuito de abençoarem uns aos outros. Isso gera glórias a Deus, glórias a Cristo. E diz o versículo 10... Portanto, enquanto temos oportunidade, quantas oportunidades temos tido, irmãos? Façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E aí fecha com chave de ouro que eu acabei de falar para vocês. Precisamos ajudar a todas as pessoas. Paulo fala, façamos o bem a todos. Todos que pudermos ajudar, faça o bem. Seja uma palavra de esperança, seja um louvor que te abençoou e você sabe que aquela pessoa está passando dificuldade, envie pelo WhatsApp para que ela ouça e alegre seu coração, seja uma palavra, seja uma pregação, seja uma oração, ou um telefonema, estou orando por você, sei que você está passando pela luta, é uma forma de fazer o bem, seja uma provisão financeira, a gente fala que deve tomar cuidado, se tiver dúvida, procure a liderança da igreja, mas faça o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Jesus nos ensinou que devemos orar e amar os nossos inimigos. Então devemos fazer o bem a todos, irmãos. Isso vai nos marcar como discípulos de Cristo. Vai lá em João capítulo 13. Estou caminhando para a conclusão. João capítulo 13. Diz assim, João 13, a partir do versículo 31. Após o lava-pés, Jesus, no momento em que está às portas de ser preso, açoitado e morto pelos nossos pecados. Por isso que o versículo 31 de João 13 diz assim, depois que Judas saiu para quê? Para entregar Cristo. Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco, vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. E nesse contexto de sacrifício, de Jesus às portas do seu sacrifício, olha o que diz o versículo 34. Um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Ao nos amarmos uns aos outros, e amor não é o amor que tem na nossa sociedade, porque o amor da sociedade hoje é você aceitar tudo que o outro quer fazer. As pessoas entendem que amar é você fazer tudo que o outro quer e aceitar tudo que ele faz como certo, porque é bom para ele. Não, o amor, segundo as Escrituras, é o amor que diz a verdade, que instrui o caminho para nos voltarmos para Deus, que é o único caminho certo, mas que ama de fato, não só de palavras. Então vamos nos conhecer como discípulos de Cristo e não nos cansarmos de fazer o bem, e não desfalecermos, implantarmos, semearmos para o Espírito, estendermos a mão ao necessitado, ajudarmos a todos, especialmente os da família da fé, e aí as outras pessoas de fora vão olhar e vão falar, essas pessoas vivem o verdadeiro amor de Deus, são discípulos de Cristo, e a luz de Cristo vai brilhar em nossas vidas. O que tem sido prioridade em sua vida? No que você tem semeado, onde você tem investido os seus recursos financeiros, o seu tempo, as suas forças, a sua energia. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Se a gente semear para a carne, vamos colher corrupção. Os Gálatas estavam querendo se justificar diante de Deus pela circuncisão, pela guarda da lei, pela força do braço, e Paulo fala que isso não é evangelho, mas se semearmos no Espírito de Deus, colheremos a vida eterna, e veremos fruto ao longo da nossa vida, e muito mais ainda no último dia, quando entraremos na glória do Senhor, e seremos reconhecidos já desde então, desde agora, como discípulos de Cristo pelo amor. No que você tem semeado, meu irmão? No que você que nos acompanha em sua casa tem semeado em sua vida? Semeie para o Espírito, que você colherá a vida eterna. Não se canse de fazer o bem.
a recompensa no tempo próprio, no tempo de Deus. Mesma expressão aqui que é usada lá em Gálatas 4, quando fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. No tempo de Deus, nós vamos colher se não desanimarmos. Feche seus olhos.